Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico online. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós nos reunimos virtualmente para estudar a palavra de Deus. Temos caminhado aí, passo a passo, versículo por versículo, trecho por trecho, no livro de Atos dos Apóstolos. E estamos agora no capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 6. Mas antes eu quero te lembrar. Se você está aí acessando as redes sociais da Igreja do Coração, se você está ouvindo no Spotify, o nosso interesse é que você tenha acesso um pouco mais facilitado ao texto bíblico da Palavra de Deus, né? Mas quero te convidar a estar presente também no templo da Igreja do Coração. Será um grande prazer receber você conosco na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Seja muito bem-vindo. Você que está distante de Belo Horizonte, continuamos conectados via internet. Sinta-se sempre à vontade em nosso meio. Agora, se você está na Grande Belo Horizonte, venha. Será um prazer receber você e cultuar junto com você, adorar o nosso Deus junto com você. Pois bem, no versículo 6 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos fazer uma pausazinha aqui para nós podermos contextualizar. O apóstolo Paulo havia encontrado um dos discípulos dele, chamado Timóteo. Timóteo vem ser alguém extremamente importante na história da igreja primitiva, né? Desta igreja primeira aqui, né? Desse mover inicial do Espírito Santo. Timóteo mais tarde vem a ser pastor na igreja de Éfeso, né? Em Éfeso, há uma igreja cristã estabelecida, e Timóteo vem a ser pastor ali. Inclusive, o apóstolo Paulo o envia duas cartas com destinatário específico a Timóteo. Aqui, a turma das viagens missionárias, nós estamos no meio das viagens missionárias de Paulo, mas aqui a turma das viagens missionárias vai percorrendo algumas regiões aqui, e Paulo tem uma visão, né? Prestemos bem atenção aqui no que acontece na experiência espiritual, pessoal do apóstolo. Ele tem uma visão de um homem, né? Este homem é macedônio de pé, e ele roga, ele pede, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo compreende imediatamente que Deus está lhe trazendo alguma mensagem. Lembremos-nos, o texto da palavra de Deus ele ainda não estava fechado, ele ainda não estava escrito. Havia só o Antigo Testamento como cânon bíblico dos judeus, né? E aqui está tendo um mover de transição. A gente viu isso na semana passada, né? Está tendo um mover de transição aí, indo em direção ao cristianismo. E aqui Deus se manifestava de várias formas aos apóstolos, né? E agora aqui, dentro dessa experiência pessoal de Paulo, Deus traz a memória, traz a mente, traz um sonho a Paulo, para que ele possa se deslocar e ir até a Macedônia. O texto no início, no versículo 7, diz que o Espírito de Jesus não permitiu que eles estivessem em determinado lugar, mas compeliu eles a outro lugar. Então tinha uma missão. Eles imaginaram que a missão era cá, mas aí foram conduzidos por Deus para outra missão, né? Muitas vezes isso acontece conosco, né? Nós temos muitos planos. A Bíblia diz que
Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte, que os nossos planos são inferiores aos planos de Deus, e que às vezes o plano de Deus, de fato, ele quer nos conduzir a um lugar mais alto, e nós estamos ali, né, igual eles estavam aqui tentando ir para um lugar, e Deus traz para eles um indicativo, uma revelação de que eles precisavam ir para outro lugar. Né? Nós precisamos compreender que às vezes Deus faz isso conosco também. Né? A gente é cheio de planos, a gente é cheio de sonhos, a nossa agenda ela é cheia, né? Mas às vezes Deus quer interferir na nossa agenda, né? Não talvez especificamente como Paulo aqui, trazendo um sonho para você, alguma coisa assim, mas trazendo para você uma clara identificação bíblica de que você precisa mudar, encaixar na sua agenda a vontade dele, né, para a sua vida. Eles têm essa visão em Trode, né? E assim, toda essa região ali da Macedônia ali, né? Ele vai agora até Filipos, né? Eles continuam e onde se converte uma jovem por nome de Lídia. Tendo, pois, versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura ou em direção a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito de Icolônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos das cidades para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgai que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. Né? Aqui há um testemunho na cidade de Filipos, ali, região da Macedônia, da conversão desta mulher, Lídia. Né? E, assim, a palavra de Deus estava se propagando nesse momento. É um contexto diferente do nosso contexto. Aqui nós temos um contexto de religiosidade judaica. Aqui nós temos agora o apóstolo Paulo levando o evangelho a estas pessoas que não são, por vezes, da religião judaica, são de cultura helênica, muitos panteístas, muitos agnósticos, muitos ligados a dinâmicas de filosofias até mesmo anticristãs, né, que pensavam contrários ao pensamento de Cristo. E aí a palavra está se propagando. E as pessoas estão se convertendo, né? A pessoa ouve a mensagem do evangelho e ela não quer perder tempo, né? Ela não quer perder tempo, ela quer logo aplicar aquilo em sua própria vida, ela não quer ficar enrolando com aquilo ali. E o testemunho de Lídia traz muito bem isso, né? Como várias outras pessoas, ela se converte a Jesus, ela fica maravilhada com o poder de Deus, toda a sua família, toda a sua casa se converte a Jesus, e logo ela quer fazer da casa dela um ponto missionário. Olha para você ver que coisa. Ela já coloca a casa dela à disposição para que aqueles irmãos pudessem ali se estabelecer, pudessem estruturar ali também o seu trabalho missionário. E a Bíblia usa uma expressão que ela até constrange, né? Ela até constrange eles a, de certa forma, pousarem ali na casa dela e ali fazer ali um trabalho missionário ali na casa dela. Pois bem, nós hoje em dia estamos nos afastando muito do que o texto bíblico apresenta como conversão, né? As pessoas se convertiam a Jesus, se dispunham a realmente se entregar a Jesus de uma forma muito intensa. As pessoas colocavam seus bens à disposição, as pessoas colocavam sua casa à disposição. As pessoas realmente viviam uma singeleza de coração e uma vontade de agradar o coração de Deus. A gente encontra no nosso meio, na nossa cultura hoje, uma dificuldade muito grande de acontecer coisas semelhantes a essa. E quando acontece, são exceções.
Quando as pessoas se convertem e aquela chama do primeiro amor queima no coração delas a ponto de quebrar o materialismo, a ponto de quebrar o hedonismo, a ponto de quebrar todas essas dinâmicas de ensimesmamento, de o eu cada vez maior e de um espírito voluntário, altruísta e comprometido cada vez maior, é cada vez mais raro. Hoje nós temos vivido um evangelho de ser servido. As pessoas frequentam um templo de uma igreja como se fosse um teatro ou um cinema, ou como se fosse aquele momento de diversão durante a semana, enquanto que, na verdade, nós somos a igreja do Senhor e aguardamos ansiosamente pelo dia que encontraremos com o Senhor. E enquanto Ele não vem nos encontrar, nos levar, nós devemos, como Lídia, exatamente como ela, nós devemos arder o nosso coração e nos disponibilizar a estarmos à disposição dEle, prontos a ouvi-lo, prontos a colocar as nossas casas, os nossos bens, o nosso eu, o nosso intelecto à disposição de Deus para servi-lo. Esse é o recado que Lígia nos traz, o testemunho que Lígia nos traz. Uma conversão que se dispõe a ser comprometida e realmente se entregar e entregar-se na totalidade a Deus. Fica aqui o desafio para você que nos acompanha agora. Como é que está o seu compromisso com o plano de Deus para a sua vida, com a vontade de Deus para a sua vida? Você tem seus bens, você tem sua casa, você tem seu dinheiro, seu intelecto, você tem tudo seu. Entendo? Mas se não tivesse vindo do alto, você não teria nada disso. Deus permitiu que você tivesse tudo isso. E quando você se compromete, você coloca essas coisas também à disposição de Deus. Você se dispõe voluntariamente, por amor a Jesus, por tudo que Jesus está fazendo em sua vida, pelo perdão, pela graça, pelo amor, de que você também reconhece a necessidade de não ser só um consumidor cristão, consumidor de um produto cristão, de uma religião cristã, mas de ser alguém que serve a Jesus com intensidade, com amor no coração. Que todos nós possamos aprender com Lígia. Prosseguindo aqui, o apóstolo Paulo se depara com os irmãos, né? Você vê que o texto aqui, uma coisa interessante, ele é escrito às vezes na primeira pessoa do plural, né? Assentamo-nos, falamos, aqui, ó, por exemplo, no capítulo, versículo 13, falamos às mulheres, porque o apóstolo Paulo, ele está acompanhado de uma comitiva. E nesta comitiva, o autor do texto também está junto, né? Lucas é quem escreve o texto, é por isso que ele coloca na primeira pessoa do plural, porque ele está participando de tudo isso, né? Ele está sendo co-participante desse trabalho. No versículo 16 em diante, aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Isso vai gerar uma consequência, né? Isso vai gerar uma consequência que a gente vai ler daqui a pouco. Mas eu queria parar aqui para pensar com você sobre esse episódio. Paulo, os discípulos que estão com Paulo, servos de Jesus, se deparam com uma jovem que está possessa com um espírito adivinho, né? A Bíblia nos alerta para esses pactos, para esses compromissos com esses espíritos que algumas dessas pessoas tinham. Essas pessoas se tornavam morada desses espíritos, né? Via de regra, espíritos malignos, oriundos da vontade do diabo. E essa moça aqui, como é de praxe, se estruturou meio que ali uma religião no entorno dela, né?
os adivinhos, o misticismo sempre gera muito dinheiro. A religião, ela às vezes se torna uma fonte de dinheiro para muitas pessoas inescrupulosas, né? E aí aqui a gente observa que esta mulher tinha esse espírito, ela estava possessa com esse espírito, e ela dava grande lucro, né? O versículo 16, ela dava grande lucro a determinados homens lá, porque eles a expunham a adivinhar as coisas e a fazer aquelas profecias lá, pau, e aí ganhava dinheiro, pedia dinheiro, né? Como acontece hoje. Isso é uma prática que não é bíblica, né? Os adivinhos não herdarão o reino dos céus, já diz a palavra de Deus. A revelação bíblica, ela está aqui. Tudo o que Deus quer nos dizer para os tempos atuais, lembra-se, eu disse, no tempo passado não tinha esse texto, mas os tempos atuais nós o temos. Então, tudo o que Deus quer nos dizer para os tempos atuais está aqui na Sagrada Escritura, na palavra de Deus. Né? Aqui, esta moça, adivinha, ela se colocava ali como, né, alguém importante, e ela era ali escrava de alguns homens que faziam uso da pessoa dela e desses poderes, entre aspas, que não eram poderes, mas desses poderes sobrenaturais dela. Ela está ali incomodando, seguindo os discípulos, e indo atrás dos discípulos, e gritando, e fazendo... Até que Paulo se irrita, vai até ela e, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora o espírito saiu. Aqui há um claro episódio em que Paulo expulsa um espírito maligno dessa jovem, né? Este espírito maligno trazia como aparência algo bom, mas que na verdade ela estava atrapalhando a vida dessa jovem e fazendo engano, promovendo engano, como hoje. Hoje também os espíritos malignos promovem engano. As pessoas são enganadas. E pessoas pactuam com espíritos malignos, fazem pactos para alcançar objetivos emocionais, objetivos materiais. As pessoas, né? A gente passa na rua, você vê lá, trago a pessoa amada em 7 dias. Né? Você vê lá trabalhos feitos para derrubar pessoas, para matar pessoas, sacrifícios de crianças. Nós sabemos que isso acontece mundo afora, né? No Brasil também, a gente tem notícia dessas coisas, desse ocultismo, né? Aqui era semelhante. Paulo chega até essa jovem com a autoridade que lhe foi dada por Deus e, em nome de Jesus, não em nome de Paulo, não em nome de Pedro, não em nome de Maria, não em nome de José, mas em nome de Jesus, Jesus Cristo. Ele expulsa esse espírito maligno, ele conduz essa jovem à libertação, né? Essa jovem, ela está liberta ali. O resultado vem. Versículo 19 diz assim: vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram à presença das autoridades e, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando os costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, né?
Então, o que aconteceu? Quando Paulo expulsou o diabo, o demônio, o espírito imundo ali daquela jovem, aqueles homens que lucravam com aquela estrutura religiosa ficaram irados, pegaram Paulo, castigaram Paulo, né, e Silas, jogaram-nos, né, eles foram colocados ali na prisão, né? Você vê, né? Quando a estrutura, Jesus é assim, meus irmãos. Jesus ele não está de acordo com o engano, com a promoção do engano em nome da religião. A gente sabe que hoje nós temos muitos grupos religiosos que fazem uso errado da palavra de Deus, errado da boa-fé das pessoas, mas a autoridade de Deus expulsa esses demônios, né? E nós, como cristãos, devemos estar atentos para não sermos também enganados, ludibriados, né? Por falsos profetas, por falsos cristos e por aí vai. Mas quando Paulo expulsa esse demônio, a reação é imediata. Os homens ficam bravos, nervosos, e eles infringem a Paulo a prisão. Eles levam Paulo até as autoridades daquela região, né? Alegando que aqueles homens estavam gerando práticas que não eram legais para aquele contexto. Olha para você ver. Na verdade, a ira deles, a raiva deles não tinha a ver com isso. A raiva e a ira deles tinha a ver com o que Paulo havia feito, tirado o ganho ganancioso deles, né? O lucro deles ali com aquela jovem. Né? Isso é o que Paulo tinha feito. No entanto, eles alegam outra coisa. Paulo é jogado na prisão, o carcereiro prende Paulo, né? A Bíblia fala que ele é amarrado num tronco, né? no interior da prisão, com algemas ali. E aí Paulo, que aqui está um aprendizado muito forte para nós, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores, e todos da prisão ouviam. Paulo, ainda que preso, perseguido, açoitado, estava numa situação difícil, mas ele foi orar, foi adorar o Senhor, foi cantar louvores a Deus. O caminho do cristianismo é esse: passar pela prova e dar glória a Deus, passar pelas dificuldades. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? A presença de Deus basta. A presença de Deus é suficiente, independente de qual condição o cristão esteja, Deus com ele proverá todas as coisas. Né? E aqui, nesse caso específico, Deus proveu libertação. Deus proveu transformação. As portas se abrem, as cadeias se soltam, ocorre aqui um fenômeno sobrenatural. Lembremos-nos, estamos no período apostólico. Com os apóstolos aconteceram muitas coisas, dos quais não acontecem ou não aconteceram com aqueles que não são apóstolos. Quer dizer que eu estou dizendo que Deus não pode fazer isso novamente? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que era necessário que isso acontecesse com a vida de Paulo e que talvez não seja necessário que isso aconteça com a vida de outras pessoas. Deus age conforme o seu bom propósito, conforme o seu plano. Aqui houve uma necessidade, e a necessidade do evangelho se expandir, chegar até nós, e de fato isso ocorre. Né? Então, quando ocorre esse fenômeno sobrenatural, as portas se abrem. Mas a grande lição que nós temos que ter aqui não é da provisão divina das portas se abrirem, das cadeias se quebrarem. É do bom exemplo cristão de Paulo e seu companheiro. Eles não foram guiados pelas circunstâncias que os levavam. Eles não foram guiados por toda essa condição altamente ruim. Ele não estava vivendo uma condição boa. Ele não estava passando por um momento bom. As prisões daquela época não eram muito... As condições não tinham... Né, eram muito insalubres. E ficar preso... Né, quem quer ficar preso? Ninguém. Sabe-se lá o que ia acontecer com eles? No entanto, eles oravam a Deus. Cantavam louvores ao Senhor. Faziam aquilo que Deus ordenou que os cristãos fizessem. Continuassem perseverantes
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eles estavam tendo bom ânimo. Paulo estava aplicando na sua própria vida aquilo que Paulo ensinava aos seus discípulos. Ele estava dando um bom testemunho de descansar no Senhor, de entregar ao Senhor. E ele não deixou de adorar e de dar testemunho e de louvar o Senhor, ainda que preso. Olha, nós, por vezes, somos constrangidos por coisa bem menor, por situações bem menores, por adversidades bem menos complicadas, e às vezes envergonhamos-nos ou envergonhamos o nome do Senhor. O desafio aqui, olhando para Paulo nesse texto, é que a gente realmente seja perseverante no compromisso para com Deus, perseverante na entrega das nossas vidas para com Deus, e ainda que as coisas não deem certo e não aconteçam da forma como nós queremos, que nós possamos perseverar orando, dando louvores ao Senhor, entregando nossas vidas ao Senhor, prosseguindo firmes com o Senhor. Porque Ele há de prover todas as coisas, independente das situações das quais nós estivermos passando. Ele tem um plano para as nossas vidas. O plano dele é bom, perfeito e agradável. A vontade dele é perfeita. O plano dele é de paz. Então, se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai concretizar esse plano. As circunstâncias podem ser adversas, as circunstâncias podem ser ruins, mas Deus não abandonará você. O que você tem que fazer? Seguir o exemplo de Paulo. Manter-se firme, fiel a Deus, adorando o Senhor e buscando louvá-lo sempre. Não desista, prossiga, continue, persevere, adore ao Senhor. E cada vez que as circunstâncias forem adversas, aumente mais ainda a sua devoção e o seu amor ao Senhor. Cante mais alto, louve com mais intensidade, adore com mais amor e com mais paixão no coração. O que acontece na sequência do texto, é que o apóstolo Paulo vê ali o milagre de Deus se cumprir. As correntes se quebram, as paredes, as portas se abrem. E aí vai acontecer um fenômeno na vida do carcereiro que prendeu Paulo. Olha para você ver o propósito de Deus se cumprindo. Mas nós vamos continuar no próximo estudo, porque o nosso tempo já está se acabando. E eu quero dar alguns recadinhos para você. Semana que vem veremos a presença de Deus na vida do carcereiro. Como que Deus usou todo esse fenômeno, não só para honrar Paulo e também para libertar Paulo, como também para fazer morada no coração do carcereiro. E o carcereiro que havia prendido Paulo se converte a Jesus através desse fenômeno, através dessa experiência que ele tem. Mas isso fica para a semana que vem. Antes da gente orar, porque o nosso tempo já se esgotou, antes da gente agradecer a nosso Deus pela nossa família, pela nossa vida, eu quero te encorajar a participar conosco dos outros momentos online que nós temos. Toda quinta-feira você sabe que nós temos 8 horas pontualmente o estudo bíblico online, mas também nós temos aí todos os domingos pela manhã ao vivo a Escola Bíblica Dominical. É uma outra maneira, uma outra abordagem, é um tempo um pouco maior também, O tempo da Escola Bíblica Dominical é 3 vezes maior do que o tempo desse estudo de quinta-feira. Geralmente dura 1h30. Esse estudo de quinta a gente faz em 30 minutos, 30 e poucos minutos, E é um outro formato também. Tudo para disponibilizar para você opções de você crescer em Cristo, de você aprender a palavra, Estamos fazendo isso para você. Então, toda quinta, estudo bíblico online. Todo domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, às 18h20, nós temos o Refletir Online, que é a pregação que acontece no culto, no templo da Igreja do Coração. E se você estiver na Grande Belo Horizonte, venha participar ao vivo aqui conosco. Todo domingo, 18 horas em ponto, a gente começa com um louvor, com adoração ao nosso Deus. E você é nosso convidado. Se você quiser contribuir financeiramente para ajudar a nossa obra, ajudar a expandir os horizontes, alargar as fronteiras, para nos ajudar a honrar com os nossos compromissos financeiros, na sua tela aí tem a forma de você contribuir.
Você pode entregar aí seu dízimo, sua oferta, através da conta corrente que está disponibilizada aí na tela. Se você estiver nos ouvindo por Spotify ou Cashbox, você pode nos enviar um e-mail. Pastor, eu senti aqui no coração o desejo de contribuir financeiramente. Estou sendo abençoado, estou sendo muito abençoado e quero contribuir. Não quero só consumir, não. Então eu quero contribuir também. Você pode enviar um e-mail para financeiro@igrejadocoração.com e você vai ter aí as informações de como nos ajudar a propagar cada vez mais, materialmente, financeiramente, a influência da Igreja do Coração e da Palavra de Deus. Tá bom? Agora nós vamos orar pelas nossas famílias, pedir a Ele que nos abençoe. Deus querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor tem derramado sobre nós as tuas bênçãos. E apesar das nossas falhas e fraquezas, o Senhor tem dado novas oportunidades de recomeço. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Abençoe agora esta família que nos acompanha, esta pessoa que representa esta família. Que a tua bênção seja sobre a vida dela e que este pouco de tempo que passamos aqui possa servir de edificação e de aprendizado para a vida dela também, para ela caminhar com o Senhor, para ela crescer com o Senhor e se desenvolver espiritualmente, seguindo o bom exemplo, assim como Paulo deu um bom exemplo, que ela também aplique na vida dela este bom exemplo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você e com toda a sua família.